Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estarmos juntos, reunidos em torno da Palavra de Deus, para deixar-nos então nos iluminar por essa fonte riquíssima que é a Sagrada Escritura e que quer conduzir e iluminar a nossa caminhada de fé. Hoje, nessa terça-feira, dia 14 de novembro de 2017, vivenciando a 32ª semana do Tempo Comum, convido você a tomar comigo a Palavra de Deus proposta para a nossa reflexão de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus: Se alguém de vós tem um servo que trabalha a terra ou cuida dos animais, quando ele volta da roça lhe dirá: Vem depressa para a mesa? Não dirá antes: Prepara-me o jantar, arruma-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que o Senhor vai agradecer o servo porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: Somos simples servos, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje ela quer nos enriquecer e nos ajudar a cada vez mais assimilar como deve ser a atitude, a postura do discípulo, o servo do Senhor. E é interessante porque o Senhor mais uma vez se dirige aos seus apóstolos e nos convida então à gratuidade, ou seja, a podermos então nos colocar como servo, a serviço das pessoas, principalmente dos nossos irmãos menos favorecidos. É assim que nós vamos então alcançar o convívio dos santos. E como Jesus então no outro evangelho vai nos dizer: aquele que quer ser o maior, seja o menor e servidor de todos. Então Jesus deixa para nós esse legado, para que nós possamos, então, ali no caminho do serviço, ser o sinal da sua presença no meio de nós. Se nós recordarmos, então, lá no Lava-Pés, no capítulo 3 do Evangelho de São João, Jesus, então, ele se inclina e lava os pés dos seus discípulos. Pedro, ele, então, obtém uma resistência, porque ele sabe muito bem que aquele gesto, se Jesus lavar-lhe os pés, aquilo vai lhe comprometer, ou seja, vai requerer dele também fazer o mesmo, porque se Jesus, sendo o Mestre e Senhor, lava os pés, ou seja, tem a postura, a atitude de um escravo, todos aqueles que também se põem a segui-lo devem trilhar esse mesmo caminho. Então é nessa lógica que o Evangelho de hoje nos convida a podermos então ser servos das pessoas, principalmente dos nossos irmãos sofridos, aqueles que não têm ninguém por eles, aqueles que esperam o auxílio divino e que muitas vezes se dá pela nossa postura, pela nossa atitude, pela nossa entrega, pela nossa doação. É assim então que nós vamos testemunhando e vivendo a radicalidade do Evangelho. Não podemos deixar que então o orgulho, a autossuficiência, ele caia em nossos corações e inflame o nosso ego, a tal ponto de que nós, então, achemos-nos melhor que os outros. Queremos nos promover, e olha que, infelizmente, temos muitas pessoas que agem dessa forma. Querem, então, se promover, querem aparecer, e aí, então, perde totalmente o sentido do discipulado, porque não é Cristo que aparece, mas sim é fulano, é Beltrano. Entre vós não deveis ser assim, nos diz o Senhor. Vamos então dar uma olhada na primeira leitura de hoje. Nós temos então aí o livro da sabedoria, no capítulo 2, onde é interessante porque o autor do livro da sabedoria vai nos dizer: Deus criou o homem para a imortalidade, ou seja, ele fez a imagem da sua própria natureza, ele criou o ser humano. Então nós somos imagem e semelhança de Deus, e só deixaremos que de fato essa imagem e semelhança de Deus ela possa transparecer através do nosso testemunho, através da nossa atitude, se nós então nos colocarmos a serviço. Porque olha só o Jesus Cristo, ele então se fez servo de todos.
E é esse caminho, então, que ele nos convida. Mas a sabedoria também nos convida a podermos, então, refletir e, de fato, anunciar que a vida daqueles que se põem a servir Jesus Cristo está nas mãos de Deus. Porque muitas vezes, meus queridos amados irmãos, ao olhar a realidade que nos cerca, à nossa volta, nós vamos perceber que muitas pessoas que não seguem os caminhos de Jesus parecem triunfar. Estão ali na sua riqueza, com a sua casa na praia, seu carro do ano, estão ali nos melhores restaurantes, aproveitando, curtindo a vida, enquanto aqueles que se colocam no caminho do Senhor são perseguidos, caluniados, parece que estão sempre aí na pendura, ou seja, estão aí necessitados, passando necessidade, dificuldades. E ao olhar então essa realidade, muitos de nós mesmos que estamos dentro da nossa igreja, podemos então imaginar, poxa vida, eu sirvo a Deus, eu vou ali à igreja, eu ajudo na pastoral X, Y, e a minha vida não vejo ir para frente, enquanto fulano e ciclano que não vem à igreja estão ali. Então é preciso de fato perceber que esse tipo de mentalidade ainda existe no meio de nós. E a primeira leitura nos dá que a vida do justo está nas mãos de Deus. Então não devemos estar preocupados com as riquezas, o triunfo daqueles que são ímpios, pagãos, aqueles que não conhecem Jesus. Porque é justamente essa tentação que muitas vezes seduz a tantos e se afastam e se abandonam os caminhos do Senhor. Meus queridos amados irmãos, não há dinheiro no mundo que pague a paz, a alegria de poder então estar a serviço do Reino de Deus. Isso eu falo com propriedade. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Você então ali visitar um irmão enfermo, aquela alegria, aquele ânimo, aquela esperança, e muitas vezes até mesmo que nos reconforta a nós mesmos, que vamos então no intuito de poder levar esperança e recebemos essa esperança, recebemos muito mais daquilo que doamos, porque Deus não nos deixa faltar nada. É que muitas vezes, se nós olharmos com os olhos físicos, nós vamos ver dessa forma, mas aos olhos da fé, e assim que o autor da primeira leitura, do livro Sabedoria, nos convida a enxergarmos as coisas de Deus com os olhos da fé, que nós vamos perceber então o triunfo dos justos, daqueles que se colocam então diante de Deus, que confiam e esperam somente nele. E assim então, meus queridos amados irmãos, poderemos com o salmista de hoje bendizer a Deus em todo o tempo, porque assim estaremos reconhecendo as maravilhas de Deus, seja através da perseguição, dificuldade que passamos, tudo tem um para quê na nossa vida. E quando nós confiamos nesse Deus, nós então poderemos de fato ali triunfar e caminhar serenamente diante das adversidades, na certeza de que no momento oportuno Deus virá em nosso auxílio, em nosso socorro. E nós iremos crescer na imagem e semelhança de Deus, nos reconfigurando à imagem do Criador. Mas tudo isso é preciso e só será possível se nós então nos abandonarmos no serviço aos nossos irmãos necessitados. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor, neste dia de hoje, que nos dê a graça de podermos então nos fazer servos. Assim como Ele se fez servo da humanidade, que nós também possamos crescer no serviço aos nossos irmãos necessitados, para que assim o nome de Cristo possa ser então ali, de fato, reconhecido através do nosso testemunho, através do nosso serviço. E assim, então, a sabedoria nos enriqueça, nos preencha e nos faça, então, a resgatar a imagem e semelhança de Deus que está na vida de cada um de nós, que está dentro de cada um de nós. E que nós, crescendo assim, que nós possamos, então, ter sempre claro na nossa vida, na nossa mente, que a vida do justo está nas mãos de Deus. Que de lá nós viemos e para lá nós iremos voltar um dia. E assim, com certeza, poderemos então experienciar e propagar as maravilhas do nosso Deus, que vem em nosso auxílio, que nos socorre em todas as nossas necessidades. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que se inscreveu em nosso canal, que nos ajuda compartilhando, divulgando esse vídeo,
também esse canal. Você que não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se. Venha também somar conosco, fazer parte desse grande número de pessoas que evangelizam através dos meios de comunicação social. E que Deus, então, vos comunique com toda sorte, bênção e graça em sua vida e em sua vocação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Espero por você até o próximo vídeo. Um abraço e fiquem na paz do Senhor.